Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, feriado, 1º de maio. Agora na Espanha, 21 horas e 49 minutos. No Brasil, 16 e 49 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário, vejam o que ela aprontou. Fez uma agulhada épica aqui, bateu 27.799. Quase deu um beijinho aqui na base da nossa cunha triangular, que em algum momento vai se desdobrar nesse pump em direção a 36 mil dólares. A gente agora vai iniciar, a partir de amanhã, terça-feira, o início do trânsito por cima desse setor mais espesso aqui. Normalmente, transitando por cima do setor mais espesso, ela fica propensa a essa repulsa magnética que pode fazê-la romper de forma ascendente essa cunha. No 4 horas ficou esquisitão aqui o gráfico. Basicamente, a gente fez mais um fundo ascendente. Aquela agulhada do dia 26 de abril, a mínima ficou em 27.235. E a mínima de hoje ficou em 27.799. Fundos seguem ascendentes, os topos seguem descendentes aqui logo na base dessa grande canaleta virtual de alta que segue plenamente vigente. A BTC é volátil, a gente almoça o caos para jantar selvageria. Vamos olhar agora no intraday como a BTC se comportou. Vocês vejam que a gente está estressando aqui as lowers. Deixa eu despoluir aqui, tirar meus indicadores. O Lianove Future. Quem quiser ter acesso, é só assinar a sala de sinais. Gente, a BTC nesse momento está estressando as lowers. Hoje o sinal ainda está em aberto no paro SDT que eu ofertei na sala. Quando voltar aqui para ver o app, vai fechar no gain. Boa parte dos sinais no copy trade fecharam, alguns ainda estão em aberto, mas também vão fechar no gain. Alguns sinais no copy trade ficaram abertos justamente por conta desse estresse aqui das lowers, mas ela deve acumular, deve provavelmente formar uma figura triangular, ficar namorando mais um tempo aqui e logo na virada, próximo da virada da VWAP no intraday de hoje para amanhã, é bem provável que ela volte para o patamar da VWAP no intraday que segue lá em 28.500. Na seara fática, liquidações de criptoativos para os alavancados no sentido long batem 140 milhões de dólares. Os traders que alavancam mais de 3 vezes, já que aí fica muito arriscado, mas tem traders alavancando 20, 30, até 100 vezes. Qualquer variação de mais de 2, 3% alavancando nesse patamar, o risco de liquidação é muito alto. Então, foi um show de liquidações hoje. E a Pepcoin foi listada na OKX e disparou 90%. Vamos ver a quanto anda a Pepcoin agora, subindo 50%. Tem um market cap de $500 bilhão com B de bola. Já tem um market cap maior que a Kusama, por exemplo, que tem todo um fundamento, goza de toda uma estrutura. A Pepcoin, que é ostensivamente uma moeda inútil, inclusive eles falam isso no white paper deles. Se a gente entrar aqui na página da Pepcoin, eles dizem que a moeda não tem nenhuma utilidade. Aqui ó, no final da página, eles falam que a Pepcoin é uma meme coin sem qualquer valor intrínseco ou expectativa financeira de retorno. Não tem nenhum roadmap, não tem nenhum time formal. É uma cripto completamente inútil e para puro entretenimento. Ou seja, uma altcoin declaradamente inútil que já vale muito mais do que projetos, por assim dizer, com bons fundamentos. Mas agora tá, até as exchanges de médio porte e grande porte, como o OKX, estão surfando a onda da Pepcoin. E a Polygon Matic vem lutando ali para voltar para cima de $1. Nesse momento, a Matic está valendo, deixa eu botar aqui, 0,953, está abaixo de $1. A Matic segue lutando. Muitos holders estão reportando nas redes sociais que a Matic estaria passando por uma crise existencial, por assim dizer, por conta da evolução da Ethereum Virtual Machine, que está resolvendo o problema de escalabilidade. Mas eu tenho para mim que
os roll-ups, no caso a Matic é um roll-up, é uma solução de camada 2 e a sua Zero Knowledge Virtual Machine. Na minha leitura, os roll-ups como o Polygon Matic são a solução para a escalabilidade da Ethereum. A Ethereum vai se consolidando como uma grande pioneira em termos de solução de camada 1 e a explosão dos roll-ups, como no caso da Polygon Matic, é que vai promover a escalabilidade e a ausência de latência nas redes, porque esses protocolos que promovem a cunhagem da transação de forma instantânea, levando para a rede principal, que no caso é a Ethereum, as transações em blocos num segundo momento, esse tipo de tecnologia que vai transformar o mundo cripto nessa revolução que só está no começo. A Web3 não tem como subsistir sem esse tipo de tecnologia, que tira a latência, tira o tempo de resposta. A Zero Knowledge Virtual Machine cunha a transação de forma imediata. Se não respeita os protocolos, a transação é imediatamente cancelada. Não consigo vislumbrar o desenvolvimento da Web3 sem as soluções de camada 2, no caso a Polygon Matic. Mas tem muitos investidores um pouco desanimados, porque também surgiu a Arbitrum, que rapidamente já conseguiu um TVL bloqueado maior do que o ecossistema Polygon Matic, mas os fundamentos dessa altcoin são brutais. Eu, por exemplo, sou entusiasta da Matic, faço stake de Matic e dificilmente eu abandonaria esse projeto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o First Republic Bank é apreendido pelos reguladores, confiscado e vendido ao JP Morgan. Mas o problema do First Republic Bank muito provavelmente é o problema do setor bancário norte-americano como um todo, principalmente o de médio e pequeno porte. Agora que a Apple entrou pesado na briga pelos clientes, principalmente pessoas físicas que têm depósitos que não eram remunerados com juros nominais aceitáveis diante da taxa básica de juros imposta pelo Fed. Agora o app Apple Card, só disponível para a jurisdição americana, paga mais de 4,4% ao ano de juros nominais. Agora que a Apple entrou pesada, esses bancos de médio e pequeno porte vão ter problemas sim. O First Republic Bank é o segundo banco a tombar, o Silicon Valley Bank tombou em março. Agora o First Republic Bank tomba no dia agora, em maio, no começo de maio, e provavelmente outros virão. E os hipopótamos do falecido traficante Pablo Escobar não param de se multiplicar na Colômbia. As autoridades não sabem o que fazer. Esse mamífero gigantesco não tem predador natural nas Américas, no continente americano. Ele é originário da África e não para de se reproduzir. O abate e a caça não é uma solução fácil, porque não é qualquer arma que é capaz de abater esse mamífero de grande porte. Enfim, eles já se espalharam por mais de 120 milhas de hidrovias colombianas. Castrá-los é muito caro e eles promovem um brutal desequilíbrio na região onde eles vão invadindo. Enfim, um problema legado pelo traficante morto pelas forças de segurança Pablo Escobar. E um imbróglio diplomático e geopolítico veio à tona essa semana. Um ex-agente duplo de nome Alireza Akbari, que já foi vice-ministro da defesa iraniano, alto comandante da Guarda Revolucionária, ele deixou o serviço público em 2004 e foi para o setor privado. Mas, dado o amplo acesso que ele tinha aos corredores da alta administração de Teherã, ele passou a ser um agente duplo, alimentando a inteligência britânica com informações. Acontece que tudo ia bem até que em 2019 a inteligência russa descobriu que Alireza Akbari estaria alimentando as forças de inteligência ocidentais, principalmente a britânica, com diversos dados sobre o programa de enriquecimento
nuclear de urânio ultimado por Teherã com a ajuda dos russos. E foi a inteligência russa que entregou a cabeça do sujeito, que acabou enforcado agora em janeiro desse ano. Mas todo esse lamaçal geopolítico, diplomático, que agora está gerando ondas, subondas de choque, porque parece que até Israel sabia desse agente duplo e foi muito beneficiada com as informações que eram compartilhadas com a inteligência britânica. Enfim, tudo isso ainda está se desdobrando. Vamos ver, o sujeito já foi enforcado, mas a confusão que ele está gerando ainda não acabou. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP mensal, nesse momento, a gente está desenhando aqui, eu estou no gráfico 6 horas, desculpa, ancorado pela banda de VWAP mensal. Nesse momento, a gente está estressando aqui, esgarçando a lore na banda de VWAP mensal. Como o mês virou agora, hoje é dia 1º, a própria banda de VWAP mensal ainda está definindo a sua personalidade. Então é muito provável que em algum momento a gente volte para o patamar de 28.700, 28 e talvez 28.800. Vamos ver ali onde é que ficou a linha d'água. A VWAP semanal segue em 28.910, a linha d'água está em 28.460. É para lá que a gente deve voltar, depois voltar a estressar a aresta superior dessa cunha aqui. Segue o game, os fundos ainda estão ascendentes, os topos descendentes, a nossa figura triangular aqui ainda não foi descaracterizada, não dá para sustentar uma canaleta virtual de baixa ainda. Enfim, os cavaleiros do apocalipse ficam ouriçados com essa queda, mas eu tenho para mim que é só mais uma figura triangular de acumulação na base dessa ampla canaleta virtual de alta. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.